Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, quarta-feira, nesta primeira parte, temos como tema de análise a polémica em torno da polícia e também da Ordem dos Advogados, que está relacionado com a proibição do uso de viaturas com vidros fumados. Para a polícia, o uso de viaturas com vidros fumados é ilegal e há anos vem proibindo, mas para a Ordem dos Advogados de Moçambique, esta ação da polícia é considerada ilegal. Para este tema temos em estúdio Télio Chamusso, advogado, que está a representar a Ordem dos Advogados. Obrigada pela presença. Temos também o académico Julião Cumbana e os advogados Alfredo Magomice e Silvério Ronguana. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Começo por si, Télio Chamusso, que está a representar então a Ordem dos Advogados. A polícia diz, portanto, que está a fazer a coisa certa ao proibir os automobilistas de usarem viaturas com vidros fumados. Entretanto, a Ordem disse, aliás, em conferência de imprensa que convocou há dias que esta ação da polícia é ilegal. Em que ficamos? Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Relativamente à STV, aproveito a ocasião também para cumprimentar aqui os meus colegas que me ladeiam no painel e cumprimento também os telespectadores que nos assistem a partir de casa e da diáspora também. Relativamente à questão que me colocou e que deu aso a esta polêmica e que é objeto de análise aqui neste programa, eu iria definir isto como um problema que foi instalado relativo à tipicidade, aquilo que depois explicarei o que é isso, a tipicidade e legalidade. Ou seja, nem as pessoas singulares, nem as pessoas coletivas, quer sejam públicas ou privadas, podem obrigar a outros que tomem determinados comportamentos sem que haja legitimidade para tal. Neste caso, nós estamos a referir-nos a uma orientação de um órgão da administração pública que pretende fixar condutas nos cidadãos, nos administrados. E conduta essa que, se não for obedecida, é passível de sanção. Ou seja, a questão da proibição dos vidros, chamados vidros fumados ou vidros escuros. É preciso que se perceba de que nós estamos num país que é, através das normas que são veiculadas na Constituição, um país que é definido como de Estado de Direito Democrático. E uma das suas principais características é a estrita obediência ao primado da lei. Ou seja, e isto serve tanto para os cidadãos e tanto para a administração pública. E neste caso, a polícia. A própria polícia, porque a própria polícia também, na sua atuação, aliás, o Estatuto da Polícia, aprovado pela Lei nº 16/2013, é taxativo e expresso quanto a esse aspecto. A PRM, na sua atuação, deve observar princípios de obediência à Constituição e demais normas. Significa isso que não se pode, se me permitir, consoante o bom ou mau humor das pessoas, acordarem e começarem a fixar normas de condutas. Elas têm de ter alguma proveniência que lhes confira legitimidade, e essa é a lei. E quando nós falamos de condutas passíveis de aplicação de sanção, é que onde entra o princípio da tipicidade de que eu falava logo no início. Ou seja, de uma forma muito sintética, eu explicaria o princípio da tipicidade. Ninguém pode ser sancionado por observar ou não observar uma conduta em que não vem descrita como passível de sancionamento à luz da lei. Okay? Portanto, quando analisamos esta questão da proibição ou não dos vidros fumados, nós temos que visitar as normas legais que se aplicam a esta matéria. E onde é que nós encontramos? Encontramos no Código da Estrada, encontramos no regulamento do Código da Estrada, que é do sistema colonial, e demais legislação do setor. O Código da Estrada
refere de que é proibido alterar as características das viaturas. Ou seja, e subdivide as características da viatura quanto à classificação e quanto à identificação. E vem lá cada item que pertence a esta subqualificação, chamarei assim. Em momento algum da lei encontra-se uma proibição, quer expressa, quer tácita, quanto ao se fazer transportar numa viatura com vidros fumados. Portanto, se for a reparar no comunicado da Ordem dos Advogados, esta aqui é a linha mestra. A linha mestra é que não se pode proibir que se adopte uma conduta porque não existe lei alguma que proíbe que se adote esta conduta. Portanto, esta prática da polícia é ilegal? Claramente, sem discussão. A polícia ergue-se no argumento de que as viaturas contendo vidros fumados têm sido, ou algumas, né? Acredito que sejam algumas, sendo razoável, poucas ou muitas, mas algumas, têm sido utilizadas para a prática de crimes, né? Ou para cobertar criminosos, ou seja, okay? Até pode ser verdade. Mas não podemos daí generalizar, ainda mais através de uma orientação, de uma diretriz da PRM, emanar uma orientação que se sobreponha à lei. Ou seja, se o Estado moçambicano considerar de que determinada atuação é perigosa, determinada atuação pode pôr em perigo ou a integridade das pessoas ou seus bens, então que norme sobre esta matéria, ou seja, que haja lei expressa no sentido de que aquela conduta é proibida e vai se subsumir que é proibida exatamente porque se pretende proteger esta ou aquela situação. Exato. Ou seja, eu honestamente, nem a Ordem dos Advogados acha um absurdo o argumento da polícia. O problema não é esse, que fique bem claro. O problema não é esse, é uma questão de legalidade e tipicidade. Ou seja, se a lei não proíbe que as pessoas se façam transportar em viaturas com vidros escuros, então não pode a polícia, ou melhor, não deve a polícia, através de uma orientação, nem se sabe se é um ato normativo, okay? É uma orientação, colocar em causa direitos e garantias dos particulares. Né? Os carros são suscetíveis de apropriação privada. Nós já estamos aqui a colidir também com direitos de propriedade, direito de gozo sobre esses bens. Não pode, através dessas orientações, colocar em causa os direitos e garantias dos particulares. Isto por quê? Porque não existe legitimidade, à luz daquilo que é o primado da lei, para que uma orientação desta possa prevalecer. Exatamente. Professor Kumbana, a polícia recorreu ao artigo 89 do Código de Estrada, no seu número 3, que diz, passo a citar, é proibido a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de instrumentos destinados à detenção ou registros de transgressores. É com base neste instrumento que a polícia diz que vai continuar a fiscalizar e, se possível for, vai multar. Há aqui alguma dificuldade em interpretar este artigo? Bom, boa noite, telespectadores da STV, boa noite, nossa moderadora deste debate, boa noite, pares do painel. Eu, quando tomei conhecimento deste argumento da polícia, fundado nesse texto, nesse testículo que acabou de citar agora, que é parte de uma lei, eu fiquei sem chão. Porque, primeiro, eu não sei se é mesmo problema de interpretação meu, ou é um problema de interpretação que pode ser de qualquer outro cidadão. Não vejo ali expressa qualquer proibição de utilização de circulação de carros com vidros fumados. Não vejo. Mas pode ser que, por eu não ser profissional de direito, eu tenha dificuldades de entender o espírito desse artigo. Mas, literalmente,
não vê nada neste texto que acaba de citar agora, desta lei, que expressamente proíba a circulação no território da República de Moçambique de viaturas com vidros fumados, como são chamados. Então, eu penso que, como dizia o Dr. Chamoso, se a polícia, como uma instituição do Estado, entende que a circulação de viaturas com vidros fumados no território nacional tem causado problemas, o que deve fazer não é arbitrariamente tirar uma instrução para que se penalizem pessoas que circulam nesse tipo, em viaturas com essas características. É fazer aquilo que o doutor Chamoso estava a dizer, propor uma legislação sobre isso, porque também não seria a polícia a legislar. A polícia pode propor. O governo, a polícia é controlada, portanto, é subordina-se ao governo. A polícia tem que reportar ao governo que controla, porque nós estamos a ter dificuldades de controlar a criminalidade, estamos a ter dificuldades de defender os cidadãos e os seus bens, porque esta é a função principal da polícia. Porque está a faltar na nossa legislação um articulado que tenha estas especificidades, para nós podermos ter legitimidade para atuar. Porque o problema é este, de falta de legitimidade legal para a polícia. Legitimidade significa que tem que haver alguma legalidade para isso, para a polícia aparecer com essas medidas. Então, a nossa polícia não deve ser arbitrária, ainda que possa, não deve ser arbitrária, porque nós não estamos num estado da natureza em que a polícia pode ser arbitrária querendo. Nós estamos numa ditadura, onde um conjunto de pessoas pode decidir que nós queremos que as coisas sejam assim a partir de hoje e todas as pessoas têm que obedecer este tipo de normas. Não estamos nesse tipo de situação, estamos numa república, estamos num Estado de Direito democrático, onde existe um sistema aceito por todos sobre como é que se fazem as leis. Enquanto não se passar por este sistema, qualquer regra que a polícia traga cá fora é ilegítima. Portanto, esta medida que a polícia está a trazer para nós agora é ilegítima. E é preciso, na minha opinião, que no lugar de a polícia fazer como é que se chama? Criar aqui uma espécie de uma briga, vamos lá, para sermos todos, para estarmos todos no chão, criar briga com a Ordem dos Advogados, que é membro do sistema de administração da justiça. Então, a polícia, a Ordem dos Advogados de Moçambique, a Procuradoria e os tribunais, todas essas instituições são instituições do Estado moçambicano, funcionam com a lei do Estado moçambicano, foram criadas para servir os moçambicanos, precisam de articularem-se corretamente para que possam servir o cidadão da melhor maneira. É isto que nós esperamos, nós cidadãos esperamos que aconteça, que a polícia, tendo dificuldades de controlar o crime, tendo dificuldade de defender cidadãos, entendendo que os carros com vidros fumados criam dificuldades para o desempenho da sua missão, tem que recorrer, depois de dialogar com as instituições todas que fazem parte do sistema de administração da justiça, tem que recorrer ao caminho legal para fazer valer esta pretensão de controlar viaturas que circulam com vidros fumados de forma a aplicar essas multas. Eu não sei também o que querem dizer com esta coisa de controlar, porque uma coisa é mandar parar um carro que tem vidros fumados para verificar se os cidadãos que estão lá são cidadãos honestos ou não. E a outra coisa é aplicar multas a esses cidadãos. Eu penso que é preciso que as instituições de direito que devem lidar com esta matéria sentem-se e discutam de forma construtiva como é que se pode sair desta situação. Mas não queremos arbitrariedade. O que se deve entender aqui é que a polícia não deve ser arbitrária num Estado como o nosso. Não deve. Exato. Pelo que nós temos visto e fizemos algumas reportagens com relação a este assunto, é que a polícia tem multado e também tem ordenado, se é que assim se pode dizer, os automobilistas a retirarem aquelas películas que eles colocam nos vidros. Isso é interferir gravemente com a liberdade dos cidadãos. É interferir gravemente com os direitos cívicos dos cidadãos, que a polícia, afinal, devia defender. Porque a polícia, a tarefa central da polícia
é garantir que o cidadão possa gozar plenamente dos seus direitos cívicos, um dos quais é a liberdade de escolha, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, até que tentemos privar, não podemos privar a liberdade de pensamento a ninguém, mas podemos privar a liberdade de expressão. Mas numa república ou num Estado de Direito democrático como o nosso, o que a polícia existe para fazer é garantir que os cidadãos possam gozar dessas liberdades, criando condições para que não haja crime, por exemplo, para que não haja arbitrariedade. Só que a própria polícia agora, quando começa a agir desta maneira, está a infringir as normas que fundam o Estado de Direito democrático. Silveiro Runguana, a sua posição com relação a este assunto? Bom, começaria também por cumprimentar os telespectadores e cumprimentar os colegas do painel e fazer uma pequena correção. De fato, não sou advogado, sou acadêmico também, até da área de filosofia. Mas quando eu ouvi a citação que a senhora jornalista fez, eu comecei a pensar, bom, aí daqueles que têm cortinas pretas nas suas casas, porque também vão ser considerados que estão a esconder coisas e, nesse sentido, serão intimados a retirar essas cortinas e das casas, não sei até onde vamos, não é? Mas para dizer que, efetivamente, esta discussão tem o condão, e por isso pode ser importante, de ter despertado de uma situação, que é a situação da arbitrariedade e da anarquia a que estamos a ser puxado e veremos como, não é? Porque dizia, não é uma coisa que tem a ver com a filosofia do direito, de STS, que é um autor, que quando se Deus não existe, tudo é permitido. E entendia-se, na altura, por Deus como o legislador supremo, porque, afinal de contas, as leis positivas que regem os nossos estados vêm de depósito, não uma lei posta, seja por uma autoridade humana, seja uma autoridade divina. E, de fato, a primeira autoridade que supostamente punha as leis era uma autoridade divina. E os estados civilizados, o que fizeram certamente foram substituir esta autoridade divina por uma autoridade humana, ou seja, o conjunto dos cidadãos que decidem fazer leis para si e que essas leis estão acima de qualquer indivíduo particular, não é? No sentido de, a partir do momento que um indivíduo particular ou um grupo de indivíduo particular pretende usurpar para si o direito de fazer leis, de impor leis, estaremos então em sede de uma anarquia. E é preciso fazer uma retrospectiva, se nós nos lembrarmos daquela situação que aconteceu com aquela cidadã espanhola que também foi presa de uma forma arbitrária. Se nós pensarmos como durante os pleitos eleitorais, muitas vezes a polícia faz as suas leis e prende pessoas, e a lista seria enorme de situações em que, de fato, alguns indivíduos, porque a polícia em si, sabemos que está cheio de muitos bons homens e de muitas boas mulheres, mas é preciso dizer que haverá algumas pessoas que, usurpando o direito de falar em nome de toda a polícia, colocam essas coisas. E é por isso que chegamos logo ao Ministério do Interior e chegamos logo ao governo, afinal de contas. Onde é que o governo estava? Não, se é claro para todos que se trata de uma usurpação daquilo que são competências próprias da Assembleia ou competências do governo, estamos a tratar de um decreto-lei. Agora, se a polícia violou essas leis, se foram feitas multas e foram pagas, as finanças também recolheram este dinheiro sujo. Portanto, quando estamos a falar da corrupção, é isto, portanto, é em cadeia. Trata-se de um conjunto, não sei, do Ministério do Interior, não sei de onde, que usurpou as competências do governo, as competências da Assembleia da República, fez uma lei. E com esta lei, puniu os cidadãos, mandou pagar-se multas. Essas multas foram cobradas e foram, evidentemente, anexadas no Orçamento Geral do Estado. Portanto, estamos uma matéria gravíssima. Portanto, nós podemos comparar que esta forma de arrecadação de receita não se distingue, nem se difere daquela outra das dívidas ocultas que também estão a ser no Orçamento do Estado. Portanto, é uma situação gravíssima, porque trata-se do nosso Estado a lucupletar-se, a ganhar, a cobrar multas que vêm
de arbitrariedades. E isto é gravíssimo. Por isso que não se trata aqui de discutir a questão da polícia, porque os funcionários, sejam polícias, sejam professores, sejam enfermeiros, podem cometer erros individualmente. Mas quando aquele que tem a competência de velar por este grupo de cidadãos ou de funcionários fica calado, indiferente, não age, significa que é o próprio Estado que subsume para si esta questão da promoção das arbitrariedades. Para dizermos que isto é muito grave, porque o que está em causa não se trata de vidros fumados ou não vidros fumados, não é o que está em causa. O que está em causa é sabermos qualquer cidadão movido pelo desejo de lucro plenário, de enriquecimento ilícito, pode ou não, de uma forma impune, aberta e transparente, impor as suas leis. E essas leis transformar-se em punições, em multas, e essas multas serem cobradas e anexadas no orçamento geral do Estado. Está a querer dizer que a polícia não está acima da lei? É que nem pode estar. A polícia só existe porque há lei. Por isso que eu gostaria de separar aqui. Uma coisa são os bons e muitos polícias que existem, que fazem o seu trabalho, que obedecem às instruções dos seus superiores. Outra muito diferente é a direção desses homens que faz leis, que emana leis arbitrárias, ilegais, e obriga que o pobre polícia, que não é obrigado a conhecer todos os decretos, todas as leis, mas é obrigado porque recebe instruções, ele recebe orientações a cumprir essas leis. E depois de se passar multas ilegais, serem efetivamente cobradas. E quando são cobradas, vão ser anexadas no orçamento geral do Estado. Portanto, estamos perante uma daquelas ilegalidades completamente incompreensível. O que está em causa é saber, vamos ou não ser fiel àquilo que a Assembleia da República determina como lei, vamos ou não ser fiel àquilo que o governo determina como decretos-leis, e ser a partir destes instrumentos que a nossa vida rola, ou vamos permitir que qualquer indivíduo, tivemos no governo anterior, um governo que decidiu que não devia prestar conta à Assembleia da República e não prestou. Vimos no aeroporto um conjunto de polícia que entendeu que devia prender aquele cidadão e prendeu e não aconteceu nada. Vimos na semana passada as polícias municipais a se arvorar o direito, digamos, de cobrar multa, de exigir carta classe. Estão a fazer. Estamos a ter hoje polícias a acharem que devem impor uma lei, estão a impor. Estamos na República das Bananas. Portanto, isto é da responsabilidade do governo, para não estarmos a discutir. Neste momento já devia haver ações concretas para se corrigir, porque não podemos dar ao direito de cobrarmos e vivermos de multas. Nós sabemos que o governo está numa situação terrível, tem que buscar dinheiro a qualquer lugar porque já perdeu o apoio programático. Mas isso não lhe dá o direito de uma forma indireta, fazer cobranças ilícitas. Porque Exatamente. Essas multas estão a ser cobradas. Quem depois usa esse dinheiro é o Ministério das Finanças. Vamos então passar para Alfredo Bagomice, deputado da Renamo. Qual é a tua posição com relação a este tema? Muito obrigado, boa noite. Permita que primeiro agradeça a Deus pela vida e por tudo. Saúde aos telespectadores da STV, saúde aos moçambicanos, os colegas do painel, assim. E também permita que faça alguma correção, não sou advogado, sim. E também dizer que não sou deputado da Renamo, sou deputado da Assembleia da República, é mais uma correção. Agora, em relação à questão em discussão, na verdade, acho que os colegas que me antecederam esgrimiram argumentos que a todos nós dá para perceber. Mas antes, permita que felicite a Ordem dos Advogados, pelo colega do painel aqui, que tem vindo de forma proativa e ativa a exercer o seu direito de uma associação de uma organização que está para ajudar, sobretudo realizar no sentido de trazer benefícios para o cidadão. Repare que em menos de um mês explodiu esta segunda questão que vem à tona e que traz vantagem para o cidadão. Significa que há um trabalho que está sendo feito e encorajamos. Primeiro, como dizia o colega Runwan, em relação à polícia, ou milícia, assim, polícia municipal, e agora em relação à polícia, à atuação da Polícia da República.
Permita que eu, no meu entendimento, na República de Moçambique não há legislação que proíbe, não é legal o uso ou condução de viaturas com vidro fumado. Ora bem, a República de Moçambique não fabrica viaturas. Todas as viaturas importamos e muitas delas importamos já com esta característica particular, já lá, que é o caso de vidros translúcidos ou vidros fumados. A gente costuma ver os dirigentes ou outras pessoas, os carros que são importados do Japão, da África do Sul, já têm vidros fumados. As pessoas andam normalmente. Agora, provavelmente haja um equívoco dentro da polícia no sentido de, como eu dizia, um exagero na forma como quer fazer valer o punho paramilitar que tem esta instituição. Como diziam os colegas, é uma instituição do Estado que deve pautar pelo cumprimento escrupuloso da lei. Porque se manda parar um cidadão que tem um carro com vidro, digamos, translúcido, porque colocou uma película, tira. E aqueles carros que foram fabricados e colocados vidros completamente esfumados, o que é que vai fazer? Trocar os vidros. Trocar os vidros, quem vai pagar? O cidadão importou a viatura, pagou todos os direitos recomendados pela lei, pagou tudo, está clean, como se diz, está limpo. O que é que vai fazer? A polícia vai pagar isto? Não. Há quantos carros? A começar de carros de quase todos os dirigentes na República de Moçambique têm vidros fumados. Aliás, não deveria ser permitida a entrada desde... Ali está a questão, de tal forma que a polícia está a ser incoerente, a polícia está a ser, como diz, está a usurpar no sentido de querer ganhar à força uma posição que não é. E quanto a isso nós queremos apoiar, sobretudo a forma como aparece ao público. Sabemos que o controle da legalidade não é feito no ar-condicionado. Não há quem não fica no ar-condicionado. Há determinados elementos da polícia que estão no ar-condicionado. Nem sempre também os advogados estão no ar-condicionado. Mas também nem sempre a polícia está na rua ou está na estrada. Esta forma de falar, de tentar minimizar a atuação, o papel dos outros, não é correto. De tal forma que, na minha compreensão, é legal, aliás, não é proibido o uso de viaturas com vidros fumados, porque devia ter começado da proibição da importação de viaturas com vidros fumados, como foi, por exemplo, o caso do volante esquerdo e outras. Agora, também permita que diga que este país está a caminhar por uma situação que as organizações de sociedade civil, no seu todo, não formos proativos, podemos ser conduzidos por uma situação aqui de algum foco que pretenda exercer o poder, a força, à margem das normas. Eu acho que o caso da polícia não é o primeiro, ok, tivemos o caso da polícia municipal, que não sabemos qual foi o caso, mas a própria polícia da República, como eu dizia. Eu conheço o caso de muitos cidadãos moçambicanos, porque esqueceu-se do seu BI, é levado para uma esquadra, tem que passar noites ou dias na esquadra, ou tem que pagar algum dinheiro. Sabemos, temos visto muitas vezes... não sei se são postos de fiscalização ou controles, que na minha percepção, muitos deles são ilegais e até perturbam o movimento normal dos cidadãos pelas vias públicas. E se formos ver muitas vezes, é verdade que a polícia tem muitas subunidades dentro de si. E eu não percebo, por exemplo, como é que um polícia de intervenção rápida, em plena via pública, manda parar uma viatura, exige a carta de condução, exige livrete, exige a identidade de todos os cidadãos, os passageiros, e em caso alguma, nenhuma vez vamos ver uma viatura, porque no fim o que se pretende aqui, ou extorquir o cidadão, ou então buscar formas de passar uma multa para o próprio Estado, coletar uma receita fiscal, não pelas formas como deve ser. De todas as maneiras, e como disse, felicitar a ordem e continuar a dizer que, na minha percepção, em Moçambique não é proibido o uso de viaturas com vidros fumados. Assim sendo, devia começar primeiro pela revisão das características das viaturas a importar, a começar do ano, porque Moçambique não fabrica, nem o próprio vidro fabrica Moçambique de viatura. De maneira que eu acho que a polícia está a exercer
um poder de forma ilegal. Exato. Ilegal. Eu vou para si, Télio Chamusso. Ontem o porta-voz da polícia, Inácio Dina, disse o seguinte, passo a citar: as deliberações não são feitas de fato e gravata no escritório e que a única autoridade é a polícia e o cidadão deve obedecer a sua ordem a todo custo, numa clara alusão de que os advogados, portanto, têm estado só a trabalhar nos escritórios, que não vão ao terreno para saber e ver a realidade. O que é que tem a dizer com relação a este posicionamento da polícia? Bom, é um discurso que não prestigia, digamos que o país. Nós temos de ver, porque falou em representação da Polícia da República de Moçambique. Né? Exatamente. Portanto, essas declarações vinculam um organismo que tem um lugar e uma importância fulcral naquilo que é o organigrama da nossa sociedade, a sua forma de ser e estar dos cidadãos e também a forma de zelar pelo cumprimento das normas de condutas, que é sim um trabalho da polícia. Eu, honestamente, isso já a título pessoal, a título particular, prefiro não dar muita relevância a um discurso que é feito com requintes de alguma escassez não diria educação, porque não queria ser muito duro, mas de algum bom senso, ainda mais quando nos referimos a organismos que estão ligados entre si, porque são braços de um pelouro, também ele fulcral, na nossa sociedade, que é a justiça. Eu prefiro concentrar-me naquilo que é o mais importante. E o que é o mais importante? O mais importante é que o Moçambique está a caminho de celebrar o seu 42º ano da independência. E há aspectos que nós já devíamos ter ultrapassado naquilo que se configura crescimento de um país, todos ao mesmo ritmo. Porque o que nos interessa, aliás, estamos todos concentrados aqui, nós os 5, neste debate, porque estamos preocupados com um assunto que diz respeito à generalidade dos cidadãos. E é com esse foco, é por isso que prefiro me concentrar no mais importante, com esse foco nós temos de procurar formas de ir aperfeiçoar tudo aquilo que nós identificamos, nós como povo, nós como pertencentes a uma nação, que não está nos devidos carris e que merece aperfeiçoamento ou melhoramento. Portanto, são 42 anos de independência e não devíamos estar a discutir, por exemplo, um argumento como esse que a polícia traz, consubstanciado no número 3 do artigo 89. Que leu, porque, e o professor Julião dizia até de que num tom, um tanto quanto jocoso, de que se calhar não é por ser jurista que não está a entender, mas o que ele quis dizer, o que o professor quis dizer é que aquilo está tão claro, né? Está tão claro que nenhuma pessoa precisa de ter conhecimentos técnicos de direito para interpretar o que se diz ali, né? O que se diz ali é de que o que é proibido é a instalação, né, nas viaturas, de dispositivos que revelem, né, a presença de aparelhos ou que perturbem de alguma forma a detecção, né, que se detecte o cometimento de infrações. É isto que é proibido, é o que esta norma diz. Ou seja, em nenhum momento é demasiadamente forçado que se socorra desta norma para se tentar exteriorizar para a opinião pública que não, esta norma aqui proíbe que se usem películas escurecedoras ou vidros formados consoante o caso. Quer dizer, significa, e eu honestamente nem acho que a polícia está a fazer uma má interpretação. Ou seja, eu acredito que a polícia tem técnicos competentes que sabem interpretar de forma literal uma norma tão simples como aquela. Portanto, o que está a acontecer no nosso país, e não é um exemplo isolado, o Dr. Rungwan
elencou vários, ele viajou para o passado, elencou vários exemplos de arbitrariedade perpetrada pela nossa polícia, infelizmente, que era expectável que defendesse o cometimento dessas arbitrariedades e deixasse o cidadão a coberto de segurança e tranquilidade, que é seu dever, mister. O que está a acontecer é uma tentativa da polícia sobrevalorizar essas leis, subjugar as leis e instalar aquilo que eu chamaria de resquícios de um Estado policial. Ou seja, é detectada uma situação, então emana-se uma orientação e ela deve ser de cumprimento obrigatório, porque na interpretação deles é a polícia, o cidadão deve obediência à polícia, então se nós emanarmos orientação, eles devem obedecer. É isto que eu acho que em 42 anos de independência nós já devíamos ter ultrapassado esse tipo de pensamento, porque é um pensamento muito diminuto. E eu poderia fazer um paralelismo, porque aqui também foi mencionado, com a situação com a polêmica relacionada com a Polícia Municipal em pretender usurpar aquilo que são atribuições e competências específicas da polícia, porque isto tudo acontece num horizonte temporal muito próximo. Portanto, nós estamos a assistir aqui exemplos em que nada prestigiam, nas estou a responder às declarações, que nada prestigiam o Estado de Direito Democrático que pretendemos edificar, cimentar, solidificar no país. Portanto, quando tomei conhecimento dessas declarações do representante da polícia, eu fiquei triste porque achava que um país como Moçambique devia estar num plano muito mais avançado de discussão desses assuntos, ou de análise, porque é um assunto que nem merecia discussão, mas analisemos, de análise e de uma forma muito séria, porque estão em causa aqui direitos dos cidadãos, estão aqui em causa direitos dos cidadãos constitucionalmente consagrados. Princípios constitucionais são vários, que são atropelados com um só ato. Direitos também, uma coisa são princípios constitucionais, outra coisa são direitos consagrados em leis ordinárias também, que são vários, que vão ser atropelados pela atuação da polícia. Portanto, devia a polícia, ou quem manda nela, ter o bom senso de recuar nesta pretensão. Já devia tê-lo feito. A imagem daquilo que aconteceu, eu li, não sei até que ponto, não li num órgão oficial, mas li uma notícia de que o presidente do Conselho Municipal de Maputo suspendeu. Ou seja, isto é uma atitude de bom senso. É uma atitude que se aplaude, verificado de que, afinal de contas, o que se tencionava fazer não está de acordo com aquilo que é permitido. Exato, antes tarde do que nunca. Eu vou passar então para o professor Julião Cumbana. Qual é a sua posição com relação a estes pronunciamentos da polícia, quando diz que as deliberações não são feitas de fato e gravata num escritório com ar-condicionado, e que a única autoridade é a polícia? Com estes pronunciamentos pode-se confundir um Estado de direito democrático com um Estado policial, como disse sim, relativamente a estes pronunciamentos, eu fiquei incomodado por esses pronunciamentos vindos de um agente da autoridade do Estado. Fiquei muito preocupado. Eu prefiro pensar que o porta-voz da polícia está equivocado em relação ao mandato da instituição a que está a servir. Porque este tipo de pronunciamentos faz-nos lembrar os tempos que fizeram com que jovens deste país tivessem que abandonar estudos e se fizessem a diáspora para poderem lutar contra o colonialismo português. Porque assim eram feitas as leis, sobretudo aquelas que tinham que ser obedecidas pelos nativos. Eu acho que o nosso compatriota, agente da autoridade do Estado, investido na função de porta-voz da Polícia da República de Moçambique, talvez não está a saber interpretar corretamente o sentido de Estado de Direito, o sentido da República. Prefiro pensar isto. Isto é normal, pode acontecer. Podemos estar equivocados.
E para corrigir isto, talvez precisamos de clarificar algumas coisas. Uma delas é que, se a nossa Constituição decide ou define que a República de Moçambique é um Estado de Direito Democrático, isso significa que acima da lei não há mais ninguém. Portanto, a Constituição está acima de nós e todas as leis que emanam da Constituição da República estão acima de todas as instituições do Estado. Qualquer instituição deste Estado e os cidadãos a quem esta instituição serve guiam-se pela lei. Portanto, a polícia tem uma lei que rege o funcionamento da polícia. O cidadão tem que observar um conjunto de leis que governam a interação entre os cidadãos, entre si e entre os cidadãos e o Estado. Porque aqui é preciso que se distinga. Eu tenho ouvido pessoas a dizer, eu sou Estado também. Não, o cidadão não é Estado. O Estado é um conjunto de instituições que a nossa Constituição manda criar para servir o cidadão. A polícia é uma dessas instituições. Por isso é que se diz que o agente da polícia é um agente da autoridade do Estado. Ele está ao serviço de uma instituição do Estado que foi criada para garantir o exercício dos direitos cívicos dos cidadãos, para garantir particularmente a defesa dos cidadãos e da sua propriedade, para garantir que os cidadãos possam livremente se desfazer, se movimentar pelo país todo, com a segurança de que hão de chegar aos seus destinos, se não acontecer um acidente qualquer não previsto. Portanto, a polícia existe para garantir, em primeiro lugar, isso. Em primeiro lugar, que os cidadãos circulem livremente, que os seus bens, se eu deixo a minha casa sem fechar a porta, eu não tenho que ficar muito preocupado, sabendo, por exemplo, que há uma esquadra da polícia perto, porque eu sei que se alguém está a arrombar a minha casa, a polícia há de ver e vai intervir. Aquele senhor está a arrombar a casa de alguém, eu não sei. Então, a polícia está para isto. Agora, para fazer este trabalho, a polícia tem uma lei. E esta lei não diz que a polícia é superior para decidir, sobretudo, sobre esta matéria, do que qualquer outra instituição do Estado neste país. As leis com que a polícia funciona são algumas propostas, aquelas que são decretos-leis, são propostas pelo governo. A Assembleia da República analisa. A instituição que faz leis aqui não é a polícia, é a Assembleia da República. Mesmo o governo, tendo iniciativa de lei, tem que requerer autorização à Assembleia da República para fazer as leis. Então, eu penso que há falta de conhecimento dos fundamentos do Estado de Direito Democrático por parte de alguns agentes da autoridade do Estado que estão ao serviço da polícia, e não só, até acho que isto pode acontecer em muitos outros lugares. O que é necessário, na minha opinião, para corrigirmos estes equívocos, é educar corretamente todos os cidadãos, para que os cidadãos também ajudem a polícia a recorrer à sua própria lei para ver como é que devem atuar melhor. Mas houve uma tentativa, neste caso, houve uma tentativa de um cidadão a dizer que eu não estou a incorrer a uma ilegalidade, mas a polícia apontou nele e disse, tu estás a cometer uma ilegalidade, e a polícia tem que provar ao cidadão, e de forma disciplinada, dentro da lei, sem arrogância, sem arruaça, sem ameaças, tem que mostrar, porque uma das funções da polícia, outra, para além de defender o cidadão e a sua propriedade e garantir que o cidadão possa, de facto, gozar dos seus direitos cívicos em ambiente de paz e tranquilidade, garantir a ordem e tranquilidade públicas. Para além dessas, uma das outras funções da polícia é educar o cidadão a viver debaixo da lei. Isso significa que a própria polícia tem que trabalhar debaixo da lei. Então, o agente da polícia tem que conhecer a lei. E se acha que um cidadão está a infringir a lei, a polícia tem que dizer ao cidadão de forma educada que, olha, o senhor está a infringir isto. Isto pode lhe dar direito a isto. Mas se o senhor quiser se pronunciar, pode se pronunciar. Se não quiser se pronunciar, pode deixar isto. Vamos lavrar o auto da infração. O senhor cometeu uma infração. Estão previstas medidas para quem comete a infração. Vamos conduzir o senhor ao tribunal. E lá no tribunal o senhor vai mostrar que não cometeu esta infração. Mas para nós, como autoridade do Estado, o senhor cometeu esta infração e passa-se aquilo que está previsto na lei. No lugar, por exemplo, de a polícia estar nas ruas, como tenho observado às vezes, a discutir com os cidadãos, mandar vir com os cidadãos, insultar os cidadãos, isso também está fora da lei. Portanto, nós temos que, como cidadãos todos, como uma sociedade, e a polícia reconhecer que está a servir esta sociedade, temos que colaborar com a polícia para denunciar os atos que não são bons.
praticados pela própria polícia e praticados por qualquer outro cidadão desta sociedade. É isto que vai fazer com que este país seja um país onde todos possamos nos sentir bem viver, onde todos possamos nos sentir orgulhosos de sermos cidadãos deste país. Então, há necessidade aqui, na minha opinião, de haver, por parte de quem de direito, e eu acho que neste caso o governo precisa de desenvolver ações no sentido de fazer com que, se há agentes da polícia que não compreendem o sentido do Estado de Direito Democrático, saibam que estes pronunciamentos, por exemplo, são uma ameaça séria aos princípios que fundam o Estado de Direito Democrático. A polícia ou um agente da polícia com a estatura do porta-voz, na minha opinião, não se devia pronunciar neste termo. Foi infeliz. Acho que foi levado por emoção. E depois é preciso dizer uma coisa aqui. A polícia não se deve julgar mais importante que a Ordem dos Advogados. É uma instituição que faz parte do sistema de administração da justiça neste país. Os tribunais não se devem julgar mais importantes que a polícia. Eu pergunto assim, qual das minhas pernas é mais importante para eu poder andar? É a direita ou a esquerda? Das minhas mãos, qual é a mais importante? É aquela que vai primeiro às coisas? Não é bem assim. Todas essas mãos são importantes. Portanto, todas as instituições que foram criadas na República de Moçambique, pela Constituição desta República, têm a sua importância e nenhuma delas é mais importante que a outra. Elas devem funcionar de forma complementar para que o Estado de Direito Democrático possa ser uma realidade muito cedo neste país. Portanto, não é correto termos um agente da autoridade do Estado a pronunciar nestes termos, porque ele está a ferir muito gravemente os princípios da nossa Constituição. Exato. Silvério Ronguana, em conferência de imprensa, a polícia disse que vai continuar a proibir o uso de vidros fumados na via pública e também vai passar a multar, a multa é de 2.000 meticais. Já que há este impasse, não seria esta altura do INATER se pronunciar com relação a este assunto, ou mesmo o Ministério Público? Não, é por isso que eu acho que é importante primeiro separarmos os pronunciamentos deste porta-voz de toda a polícia, porque o pior que pode nos acontecer é olharmos para a nossa polícia como a nossa principal inimiga. Eu penso que seria dramático para todos nós, porque assim que vamos sair daqui, quem está a nos proteger para podermos andar esta noite é a polícia, e são homens e mulheres que efetivamente correm grandes riscos a nos defender. E se depois de tanto sacrifício, de tanto esforço, serem percebidos como inimigos do povo, então penso que é dramático para nós como cidadão, é dramático para a própria polícia, que estaria a perder o seu rumo. Portanto, parece que esses pronunciamentos foram mesmo gravíssimos, não deviam ter ocorrido, e é por isso que eu estou mais inclinado, separando o joio do trigo, separando este porta-voz de toda a polícia, ainda com a esperança de que o Ministério que tutela os polícias ainda vai se pronunciar. E acredito também que nós temos um provedor de justiça. E nestes momentos, quando de uma forma clara a administração pública atropela os direitos de todos os cidadãos no seu conjunto. Portanto, aqui já não se trata de uma ameaça a um cidadão ou a alguns cidadãos. Portanto, esta ameaça pende sobre todos os cidadãos. Agora, nós temos uma provedoria de justiça que não aparece, não diz nada, só assiste. Da mesma maneira, estamos a falar dela. Eu estou a sentir-me forçado a ter que dizer alguma coisa. Aguentei a primeira intervenção do meu par do painel, mas eu penso que estamos a misturar árvores com bugalhos aqui. Estamos a falar de um assunto específico que é este comportamento da polícia perante esta... Mas é que as instituições... Mas o Estado moçambicano, como um todo, está a funcionar. Então, esta forma de falar é como se o Estado todo tivesse parado de funcionar. Nós não vamos pegar este erro e fazer dele um grande aproveitamento político para ganhar massas. Eu penso que estamos a sair fora do debate. De uma forma pública, a polícia vem por isso dizer que não, apesar de termos sido corrigidos, porque nós estamos a dizer, a ordem de legalidade é guardiã da legalidade. E quando este guardião da legalidade vem tentando de boa forma corrigir, demonstrando com A mais B que, olha, as coisas funcionam desta maneira, e esta instituição, ou uma parte dos membros dessa instituição, vem dizer que não, nós queremos continuar no erro, vamos punir, vamos... É caso, efetivamente, para que a Provedoria de Justiça rapidamente venha dizer que não,
aqui estamos a ver que há uma espécie de braço de ferro que não é braço de ferro nenhum. Há um erro da parte desta polícia, os seus policiais. Porque repara o seguinte, os polícias também precisam de advogados. E os advogados precisam dos polícias. Agora, este indivíduo, este porta-voz, está a semear uma guerra entre a polícia e os advogados. E quantos polícias hoje e amanhã vão precisar de um advogado para defendê-los? E nesse momento vai poder dizer que sim, senhor, é o homem da gravatinha. Eu penso que este respeito mútuo é essencial. Da mesma maneira que os advogados não veem que os polícias... Não. Olha, parece que esta forma de funcionar é contra a lei por esta razão. Por quê? Porque os advogados estão claros que precisam da polícia. Nós que estamos aqui precisamos da polícia. Agora, esses elementos que vêm dividir os moçambicanos uns contra os outros, têm de ser combatidos. E eu acredito firmemente que para este combate são as instituições do Estado que têm que vir em primeira mão. O provedor da justiça é obrigado a pronunciar-se rapidamente. O Ministério Público tem que se pronunciar. Porque não podemos ver a ilegalidade a andar, a granjear espaço e as instituições da República no silêncio. Não, essas instituições existem para defender a legalidade. O Ministério Público é para defender o moçambicano, para defender a legalidade. A provedor da República é para isto. Agora, a minha pergunta é, já veio uma instituição vocacionada a isto, veio chamar a atenção, não está a ser obedecida. Por que as outras instituições não devem? Quando é que vão intervir? Portanto, parece-me que nós queria fazer aqui uma... Sim, eu penso que é preciso nós discutirmos o assunto de forma construtiva. Até a primeira intervenção eu ouvi que estava a resvalar para um aproveitamento político que eu penso que é indevido neste momento. Vamos ajudar o Estado a organizar-se melhor, porque esta é a nossa função em debates desta natureza. Não vamos utilizar estes espaços para fazer campanha. Mas não acha que a provedoria da justiça... Acho que seria melhor. A provedoria da justiça, exatamente para responder às perguntas que ele colocou. Eu acho que cada instituição pronuncia-se no seu próprio momento. Eu tenho que me associar ao nosso deputado ali, congratular a Ordem dos Advogados, eu até já o fiz isso de forma pública em outros momentos, em outros espaços, por causa desta iniciativa. Eu penso que todas as instituições do Estado, para que este Estado funcione bem, precisam de ser proativas. E a Ordem dos Advogados mostrou isso. E devemos congratular a Ordem dos Advogados por ter feito isso. Agora, o que é preciso que as outras instituições façam é verificar se o posicionamento da Ordem dos Advogados está conforme a lei ou não está. E vamos ter um debate nacional construtivo sobre esta matéria. Mas tem que de forma que possamos sair disto todos a ganhar. Exato. Eu vou passar então aqui vou passar para outra questão, exatamente, Alfredo Magomice, olhando para a perspectiva de combate ao crime, como o crime de raptos, por exemplo, a polícia pode fiscalizar viaturas com vidros fumados, pode vasculhar, pode revistar, mas não obrigar o automobilista a retirar as películas ou a trocar os vidros fumados. Ok, obrigado. Eu acho que, para responder essa questão, não ia me cingir apenas a uma questão de crime de raptos, né? É tudo aquilo que é crime. A polícia, um exemplo é sua tarefa permitir que haja uma vivência e convivência sã entre os cidadãos e estes vice-versa com o Estado. Mas antes, permita que também talvez faça um comentário em relação à minha forma de ver, a forma como a polícia apareceu publicamente, porque ele falou na qualidade de porta-voz, sendo assim está vinculado intrinsecamente à instituição que é a Polícia da República de Moçambique. E eu acho que é um trabalho que tem que ser feito bastante profundo, no sentido de fazer, é verdade que provavelmente tenha atingido, esteja quase no topo da carreira, provavelmente seja um general, okay? Mas é um trabalho que tem que ser contínuo, de preparar, educar, continuar a formar, neste caso, aos cidadãos que servem ao Estado, para o caso vertente, a polícia, porque na verdade revela pareceu haver dentro da instituição um tipo de fobia
a certo grupo de cidadãos que servem ao Estado de outra forma. Foi deselegante a forma como, diríamos, a polícia, porque ela apareceu como porta-voz numa hora em que toda a gente sabe que a polícia havia de falar. E é um trabalho que tem que ser contínuo, sistemático, a qualquer nível, desde o polícia o mais raso até a patente mais alta, no sentido de continuar a estudar, trabalhar e conhecer como é que funcionam as instituições, cumprimento da lei, fazer cumprir a lei, porque o próprio polícia, apesar de ser agente, ele também tem a lei que lhe obriga na forma como tem que trabalhar, até na forma como tem que se comunicar conosco. Há lei que lhe vincula quanto a isso. E quanto a isso também infligiu, porque foi bastante contundente e nós não esperávamos aquelas palavras. Como ele, assim como o dia a dia, quando estamos na estrada, no caminho, com os polícias, a maneira como se lidam com o cidadão. Mas queremos deixar claro que dentro da instituição chamada polícia, há pessoas muito bem educadas, eloquentes, que dominam o seu trabalho e que se fazem de uma boa maneira. Já nesse momento, eu acho que o comando da polícia, o próprio Ministério que tutela, a Procuradoria-Geral da República, tem que haver um momento aqui de intercâmbio que permite, incluindo a própria Ordem dos Advogados, que haja aqui uma interação no sentido de irmos construir esse Estado, porque temos 42 anos sim, mas nós estamos a vir de um Estado em que a força é imposta por aquele que tem mais poder militarizado, de maneiras que é uma questão que temos que continuar a trabalhar. Em relação à questão que coloca, eu acho que a polícia tem de continuar a combater o crime nas suas vertentes formas de infligir a sociedade moçambicana. Quando assim digo, não vamos olhar para um tipo só, porque o crime evolui, os criminosos também evoluem. Nisto é preciso adotar a polícia, como dizer, não só, primeiro, de capacidade intelectual, inteligência policial. Isto prepara-se, isso estuda-se. Não é uma questão que se adquire porque tem 2 anos, tem 3 anos, tem 5 anos, ou tem esta ou aquela patente. É uma formação contínua e sistemática. Por outro lado, esta inteligência tem que adotar a polícia como instituição de recursos materiais que possam permitir que a polícia responda de forma tempestiva a todo tipo de crime. Olha, por exemplo, muitas vezes temos encarado uma situação em que só o combustível para sair daqui da Baixa para Alto Maé, o carro da polícia não tem combustível. Se perguntar aqui quantas vezes o comando da polícia, por exemplo, da cidade abastece os seus carros, não se sabe. O polícia que está a feita aquela viatura, o país tem que aqui caminhar de forma robusta, no sentido de conferir a inteligência policial e conferir os meios necessários para que estes cidadãos que felizmente estão afeitos a essa entidade possam trabalhar com rigor e pujança necessária para que eu, você, todos nós possamos ter toda a integridade necessária dentro do nosso território. Agora, estamos com muito pouco tempo, peço desculpas, comentou por muito pouco tempo, mas eu vou fazer a última questão a Télio Chamusso e está relacionada então com o pronunciamento da Ordem dos Advogados, que diz que todas as pessoas lesadas por esta medida podem procurar apoio jurídico para que sejam ressarcidas se eventualmente tiveram algum prejuízo. Como é que é feito como é que as pessoas podem buscar apoio jurídico? Já lá vou a essa questão, mas antes queria de forma muito fugaz me pronunciar acerca da pergunta que fez ao Dr. Rongwana e que estiveram também a comentar os restantes. Muito rapidamente, estamos com muito pouco tempo. Sim, sim. É que nesse pronunciamento da polícia há 2 aspectos que realçantes, né? Por um lado, nós temos aquela declaração que eu apelido de uma declaração mal educada, com requintes de prepotência da própria polícia, que não dignifica a instituição, não dignifica nem prestigia a instituição, que eu disse e repito,
tem funções fulcrais e sensíveis no nosso Estado, e nem as boas relações que devem existir entre as instituições que fazem parte da máquina da administração da justiça. Por outro lado, outro aspecto grave é esta promessa de que esta atuação da polícia, que é manifestamente ilegal, vai continuar. Olha, isto que só causa insegurança e incerteza no cidadão. Exatamente o oposto, ou seja, o diametralmente oposto daquilo que devia se esperar da polícia, né? Trazer a tranquilidade e a ordem e causar segurança nos cidadãos. Portanto, perante uma promessa dessas, eu chamaria até de ameaça, mais do que uma promessa, isso é uma ameaça, porque só vem um mal, ameaça no sentido que só vem um mal porque é ilegítimo que assim hajam e vão estraçalhar direitos dos cidadãos, direitos e garantias. Portanto, perante uma ameaça dessas, nós temos que ter aqui a intervenção de órgãos como o Ministério Público. Repare que a Ordem dos Advogados emite pareceres, mas os seus pareceres não são vinculativos. Não os pode executar. A Ordem dos Advogados tem atribuições no sentido de aperfeiçoar o Estado de Direito Democrático, no sentido de promover a cultura jurídica e que as pessoas saibam quanto basta quais são os seus direitos ou obrigações, ou tomar posicionamento quando há questões como essas que estão a causar alguma celeuma na sociedade. Portanto, tem essas atribuições, entre outras. O Ministério Público tem atribuições e competências muito mais robustas e muito mais contundentes, né? Portanto, caso esta promessa, que eu particularmente chamo de ameaça, se verifique, há que se colocar fim nisto através de uma intervenção daquele órgão que, à luz da Constituição, é defensora da legalidade. Relativamente à pergunta que me colocou, como é que se pode fazer isso? Primeiro, as pessoas devem saber, as pessoas que foram lesadas ou que ainda se sentem lesadas, ou as que vierem a ser lesadas, devem saber da Ordem dos Advogados e comunicar do fato. É algo recentíssimo e a Ordem, ao tomar este posicionamento, é porque já alinhavou a forma de tratar estas situações. Portanto, a Ordem tem comissões de trabalho específicas para dar apoio aos cidadãos. Consoante o tipo de caso, pode ser uma comissão específica para o efeito ou através do Instituto de Acesso à Justiça, que já funciona na Ordem dos Advogados há mais de mais de 2 anos, em que, porque imagine-se, só para dar um exemplo, para que os telespectadores também tomem conhecimento, a Ordem, imagino que sejam cidadãos que se enquadrem no rol daquilo que a lei chama de economicamente carenciados. Portanto, essas pessoas são canalizadas ao Instituto de Acesso à Justiça, é um organismo dentro da Ordem dos Advogados que faz assistência, que promove assistência jurídica e judiciária, com defesa em tribunal também, dessas pessoas. Agora, para as outras pessoas também há outro tipo de tratamento. Portanto, consoante o caso, consoante em que fase estiver também o processo, porque acredito que há pessoas que têm avisos de multas e se não pagam e têm um prazo para reclamar, acredito que reclamaram alguns e se não reclamaram, esses processos depois são encaminhados para o Tribunal de Polícia, portanto, consoante o caso, a Ordem dos Advogados está preparada para oferecer defesa consistente, defesa capaz, exemplar, acima de tudo eficaz, a quem estiver, a todos aqueles que foram prejudicados com essa situação, porque não restam dúvidas de que devem ser ressarcidos. Ou seja, os que pagaram, por exemplo, os avisos de multa, houve um esforço patrimonial realizado, mas injusto e ilegítimo. Ilegítimo porque não há obrigação decorrente da lei para que a pessoa se colocasse nessa posição negativa. Ou seja, portanto, eu vou dar 2 minutos para cada um. É só para comentar com relação à posição da Polícia Municipal. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo decidiu suspender a medida que dava a possibilidade da Polícia Municipal poder fiscalizar as viaturas particulares. Comece por si, Silveiro Rongoana, 2 minutos apenas. Não, eu penso que foi sensato, não é? Mas, para terminar mesmo, eu volto à carga, a necessidade que as instituições que são criadas para defender os cidadãos, as instituições são criadas para combater esses males, as instituições são criadas para minimizar os atropelos à lei, têm de agir. Portanto, vimos um silêncio ensurdecedor, triste,
da Provedoria, do Ministério Público, nesses casos todos. Portanto, é importante que essas pessoas não só recebam dinheiro, estipêndio do Estado e fiquem a assistir o barco. A Provedoria foi criada para defender o cidadão dos atropélios da administração pública. É este caso que devia vir a terreiro e fazer da sua justiça. Aquilo que foi o Ministério Público tem que, de fato, agir, e todos nós somos obrigados não só a dizer que esta decisão, portanto, do Conselho Municipal veio, portanto, pecou em tardia, mas também chamarmos a atenção que já lá a Assembleia Municipal do MDM já tinha negado, já tinha, mas o Conselho Municipal fez ouvidos moucos. Obrigada. Vou passar então para o Caifadine, aliás, Alfredo Magomice, 2 minutos, estamos mesmo com muito pouco tempo. Eu acho que hoje é o meu dia mesmo. Tem muitos títulos, nomes. Mas terá a oportunidade de poder dizer que, falar. Bom, para quem trabalha o erro é normal, não é? E acho que o município cometeu um erro que, portanto, lesou e iria lesar muito mais aos cidadãos. E tendo reconhecido, e o presidente teve a coragem, sem vergonha, na sua qualidade, de retirar a medida que, na verdade, apenas só estava a contribuir para cada vez mais descredibilizar as instituições do Estado e municipais. Tanto quanto a isso, o ter reconhecido como tem um erro recuou, é humano e é o que nós pretendemos. E também esperamos isso da polícia. O fato de assim ter dito, esperamos o mais rapidamente possível também a polícia siga um bom exemplo daquilo que se pretende. E também pedir muito rapidamente que, na verdade, a Procuradoria está a ficar muito atrás em relação aos acontecimentos, porque, na verdade, não sou advogado como cidadão, é a Procuradoria. Exato. Télio Chamus. O presidente do Conselho Municipal fez aquilo que se impunha, né? Para que fique bem claro, fez aquilo que se impunha, mas não deixarei ainda assim de enaltecer o ato, porque a celeuma já se estava a arrastar e haviam vozes dissonantes provenientes de vários organismos que têm competências ao nível da fiscalização do trânsito, ou seja, que fazem parte do CNV, né, o Conselho Nacional de Viação. Ou seja, esta postura, esta conduta, esta decisão, que culminou com a decisão do presidente do Conselho Municipal, é de se aplaudir, mas que fique claro que fez aquilo que se impunha. E depois de ter sido feito, eu acho que não vale a pena privilegiarmos o passado, a não ser para que aprendamos com ele, porque já foi feito, já está corrigido, portanto agora nós temos de ver o que se pode fazer daqui para frente para que erros congêneres não voltem a acontecer. E só para terminar, oxalá que inspire também a nossa Polícia da República de Moçambique a se coadunar com aquilo que são as leis escritas, o direito positivo, pois é isto que está na base do Estado de Direito Democrático que todos nós pretendemos edificar e consolidar. Obrigado. Sim, os meus 2 minutos, não sei se ainda são, é para dizer o seguinte, que aquilo que o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo fez é aquilo que eu gostaria de ver o Ministério do Interior ou o Comando-Geral da Polícia a fazer. É preciso que se entenda isto bem. As instituições, sejam elas do Estado, sejam municipais, que também são do Estado, sim, são criadas para servir os cidadãos. Se a ação de uma instituição criada para servir o cidadão causa barulho no cidadão, é preciso que essa ação seja revista pela instituição de direito, de forma a se repor a função do Estado. Porque o Estado não está a ser, neste momento que estamos a falar dessas coisas, se a polícia, a instituição polícia não aparece a retratar-se neste assunto, como fez o Conselho Municipal, mandando retirar a medida, isso não significando que a medida não deve ser aplicada. É para se estudar a melhor maneira de as instituições do Estado, como eu falava dos meus braços e pernas, se articularem melhor no sentido de fazer com que o Estado, de facto, desempenhe o seu papel fundamental, que é servir os cidadãos adequadamente. Portanto, eu espero que este exemplo do Conselho Municipal da cidade de Maputo seja seguido pelo Ministério do Interior, que tutela a polícia, ou pelo Comando-Geral da Polícia, para que este barulho acabe e as instituições que têm que tratar deste assunto, ordens dos advogados, a Procuradoria da República, a própria polícia, o governo como um todo, o Ministério de Transportes e Comunicações, que é onde são dadas as licenças para a matrícula das viaturas, acho que é mesmo isso mesmo no município, quem quer que seja, todas as instituições que estão metidas neste caso precisam de sentar e pensar bem o que é preciso fazer para corrigir os erros
que parece que existem, por isso mesmo que existe barulho. Eu espero que aconteça e é isto que me sobrava dizer nestes minutos que sobravam para mim. Obrigada pela vossa presença aqui. Dizer que nós solicitamos a presença da polícia para estar aqui neste debate, mas mostrou-se indisponível. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.